Bom dia, Frazão. Como é que vai por aí? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Vou bem, obrigado. Espero que todos também. Queria te ouvir sobre qual o futuro da ABIN sobre o governo Lula e as armadilhas em vincular a Agência Brasileira de Informações ao gabinete do presidente e como é que está também o processo de esvaziamento de militares do Gabinete de Segurança Institucional pós-governo Bolsonaro. Olha, Carol, isso é o que está na ordem do dia do Palácio do Planalto. A gente tem uma reportagem sobre isso no Estadão de hoje. Eu convido os nossos ouvintes a lerem também, a consultarem aí nas suas plataformas de mídias sociais, no site do Estadão, principalmente, no jornal, para entender um pouquinho o que está acontecendo. Vou trazer o principal para a gente ver aqui. A gente conversou com ministros do governo Lula, inclusive o ministro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, que é um general de confiança do Lula, o general Gonçalves Dias, e a situação dele é hoje a mais complicada. Passada essa mudança, a garantia do Lula de não mudar o ministro da Defesa e a demissão do comandante do Exército, Júlio César de Arruda, a troca dele no fim de semana, tem algo mais a se resolver, um rescaldo do 8 de janeiro, dos atos golpistas, da invasão, principalmente do Palácio do Planalto, de toda a destruição que a gente viu lá dentro. E o Lula não aceita que aquilo fique desse jeito, nem ele, nem os ministros, Carol. O que ele fez? Ele encomendou a Casa Civil, que é chefiada pelo ministro Rui Costa, o ministro do PT, é o homem forte do governo, para que ele estude um novo modelo. Ele quer uma nova forma de funcionamento do GSI. Nos últimos governos do PT, o GSI já mudou bastante, Carol. O GSI era a antiga Casa Militar, né, e ela foi criada, o Ministério foi criada a ABIN ainda nos anos 90, a ABIN do fim do governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula não modificou essa estrutura, né? Houve uma continuidade, a Agência Brasileira de Inteligência, que substituiu o antigo Serviço Nacional de Informações, vem num processo de transformação dessa estrutura de inteligência do mundo militar para o meio civil já há vários anos, e no governo da Dilma houve mudanças, né? A Dilma desestruturou o serviço como ele estava operando no Palácio, ela desmontou o GSI, voltou a ter uma casa militar, vinculou a ABIN a outro ministério, ao ministro civil, isso desde o início do governo, desde a transição, vinha em debate. Isso se acentuou demais nos últimos dias, e uma das hipóteses era que a ABIN voltasse a ser vinculada, porque ela é um órgão de assessoramento direto ao presidente. Então, uma das possibilidades é que ela ficasse ligada diretamente ao gabinete do Lula, como há outros órgãos nessa situação. Só que tem também gente interessada em que isso não aconteça, que alerta o Lula que isso pode dar um problema. Imagine uma operação de inteligência que envolve, em geral, espionagem, vamos dizer, pode ocorrer em outro país. Se isso der errado, se algo for descoberto, vai ficar vinculado diretamente ao presidente da República. Então, poderia trazer um problema grande para o próprio Lula. Fato é que isso não está decidido ainda, mas está sendo discutido, inclusive com reuniões entre o Rui Costa e a diretoria da agência. O diretor agora é uma interinidade, porque o próprio Gonçalves Dias ele indicou o Saulo Moura, que é o atual diretor adjunto da BIM, mas a indicação, o Lula é que precisa mandar o nome dele para o Senado, para que os senadores façam uma sabatina e referendem, votem a aprovação desse diretor. Nem isso está garantido ainda, né? Isso precisa passar, isso precisa ocorrer, se vai ser mesmo Saulo. O Lula também quer mudanças na BIM. Ele encomendou uma série de estudos, fez muitas reclamações, disse que por enquanto não vai mudar o ministro, não se avançou até aí a discussão com outros integrantes do primeiro escalão, Carol. Eles dizem que não, que o Gonçalves Dias está no cargo, mas está muito pressionado. E ele, que é general de exército, anda dizendo que, por ter essa experiência, que podem atirar contra ele, porque ele está preparado para responder para fogo amigo e fogo inimigo. E está no cargo, está promovendo mudanças, né? Mudanças dentro da estrutura do GSI, preparado também para que ocorra uma desidratação.
porque as suas funções, é uma pasta que tem várias funções, eles têm uma unidade, por exemplo, para discutir tecnologia de defesa aeroespacial, defesa cibernética, defesa nuclear, tem a segurança presidencial, tem defesa e relações internacionais, tem múltiplas funções, mas perdeu uma clássica, né? Pelo menos por enquanto, e é o que tudo indica era temporariamente, mas isso também pode mudar, eles perderam a segurança imediata do presidente. O Lula já tinha entregado essa função, né, os guarda-costas dele, para a Polícia Federal. Isso era uma função clássica dos militares do GSI, já nesse contexto de perda de confiança, de desconfiança explícita, que a gente vem conversando aqui, Carol. Então, a saída do GSI seria mais uma perda importante para o ministro Gonçalves Dias, que está sob pressão. Lula disse para ele que tem que tomar conta, ele tem que fazer um pente fino, verificar quem são as pessoas que estão lá dentro. Era um ambiente muito radicalizado, muito ligado ao Augusto Heleno, o antigo ministro, que ele precisa assumir o controle do GSI. Essa foram as palavras que ele disse para o Lula. Eles já conversaram, inclusive, sobre o futuro da ABIN, e ele avisou para o ministro que eles precisam conversar sobre isso. O martelo não está batido, mas pode acontecer de forma rápida, Carol. Os estudos estão em andamento para mudanças. Bom, hoje também tem uma reunião convocada pelo novo comandante do Exército após assumir o posto. Ontem, o presidente da República, Lula, falou em Buenos Aires sobre essa troca aí de comando do Exército, por exemplo, né? Ele demitiu o general Júlio César de Arruda do cargo, escolheu o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A gente ouve o que manifestou o presidente da República nessa viagem à Argentina. Tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político. Ela não existe para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos, e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro e fazer outras coisas em função de desastres que possam acontecer no nosso país. Mais uma dessas reuniões que seria muito bom se a gente fosse um mosquitinho para ouvir. Opa, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né, do que houve, né, Carol? Vou fazer um complemento aqui também. A gente estava falando das mudanças no GSI, tem tudo a ver também com a troca do comandante do Exército, né? Algumas alterações que ocorreram lá dentro e que estão para ocorrer e que vão ser discutidas, Carol. Vão ser discutidas nessa primeira reunião. Havia uma previsão de que ocorresse uma RACE, que é como eles chamam, reunião do alto comando do Exército, com os 16 oficiais generais da ativa, que comandam as tropas, a cúpula do Exército, né, um órgão de assessoramento do comandante. Ela seria em fevereiro, justamente para discutir as promoções de praxe, porque alguns vão para a reserva, tem o tempo de serviço, são 4 anos no último posto, então promoções internas e também mudanças no próprio GSI, Carol, porque estava prevista, né, houve algumas mudanças, foram 155 nomes até a semana passada, eu tabulei todos eles, fui olhando um a um, mas desses 155, são 124 praças, né, são oficiais de muito baixa patente, que são cabos, soldados temporários, e só 31 oficiais das Forças Armadas. Então, 80% disso era praticamente mudança de rotina dentro do GSI, a não ser algumas mudanças do Palácio do Planalto, que as fontes lá do Palácio estão atribuindo à primeira-dama Janja. A Rosângela da Silva, que ela teria pedido para uma troca de quem servia a família Bolsonaro internamente do Palácio, porque lá dentro tem militares fazendo funções como de garçom, de cozinheiro, apoio administrativo, o Palácio é muito grande, e o próprio Bolsonaro tinha o administrador, né, a diretoria que administra todas as residências presidenciais, os palácios, a Granja do Torto, o Palácio do Jaburu, o Palácio da Alvorada, era um administrador, um coronel do Exército, só para a gente ter uma noção. Então, ali dentro, também tinha, lá dentro, funcionários militares. Então, o diretor que cuidava do apoio às residências já mandava e respondia, era um coronel e quem respondia para o ministro Ramos, o ministro Luiz Eduardo Ramos, um general de exército muito bolsonarista também, um general
que é fiel escudeiro do presidente. Então, tudo isso vai mudar, mas não mudou ainda. E o Gonçalves Dias já tinha, general do GSI, pedido ali algumas alterações na Secretaria Executiva e na Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. 2 generais estavam saindo e estavam chegando 2 novos, propostos em comum acordo com ele pelo antigo comandante do Exército, que foi demitido. Então, agora, tudo isso se antecipa para discutir essa situação lá dentro, que não são somente esses 2 casos, e não é também só os que estão no foco, Carol, porque a gota d'água para a demissão dele foi do major, o major não, já tinha sido até promovido no cargo, o ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está sob investigação por transações financeiras que ele operava para o presidente Bolsonaro. Ele foi indicado para assumir o 1º Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia, que é um batalhão que faz operações especiais, é um batalhão, uma tropa de elite do Exército, e é um batalhão de muito prestígio. E o PT pediu a retirada dele, o antigo comandante se recusava a fazer. Ele já tinha sido acertada a ida dele para essa função antes do ano passado terminar, né? Antes dele sair da ajudância de ordens do Bolsonaro. Mas o PT quer reverter isso, pediu para que isso não ocorresse, por causa da situação em que ele está exposto, inclusive não só pelo bolsonarismo dele. E essa é uma das situações que o atual comandante, o novo comandante, esse que pensa como Lula, segundo o próprio Lula, o general Tomás Paiva, vai ter que lidar nessas primeiras reuniões. Além, é claro, da passagem dele próprio para a reserva, que vai ter que entrar um novo integrante no alto comando, a saída do general Júlio César de Arruda, tem a saída que ele sairia, o Tomás Paiva, junto com o general Valério Stumpf, que é o Estado-Maior do Exército hoje, um segundo cargo ali na estrutura do Exército. Eles 2 iriam para a reserva em março, né? Então, tem agora a discussão de quem substituirá os 2, essa mudança no próprio GSI, que precisa ser confirmada pelos demais integrantes do alto comando, passar por essa avaliação, a situação do Mauro Cid, né, que precisa ser resolvida, tem a situação do comandante militar do Planalto, que é chefe, o general Dutra de Menezes, que está envolvido junto ao Júlio César de Arruda nas operações do 8 de janeiro, que barraram a prisões no acampamento, isso também contribuiu para a irritação do Lula e levar à troca, o batalhão de guarda presidencial, coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, ele será trocado também, tá? Já está decidido isso, e ele já deveria, inclusive, ter sido trocado, costuma ocorrer. Tem a situação dele, o Cid, Mauro Cid, o Fernandes, coronel Fernandes, do BGP, Batalhão de Guarda Presidencial, os 2 respondem para o general Dutra, que responde para o novo comandante do Exército. Então, os 3 estão nessa situação bastante tensa, essa situação vai ter que ser discutida lá dentro da força, para um apaziguamento. Então, bastante expostos politicamente e também operacionalmente questionados, e agora eu vou trazer mais 2 nomezinhos, Carol, para essa quantidade que a gente tem, que ainda não foram citados, ainda não foram falados, mas que vão entrar nesse cenário, que ajudam a contribuir. São 2 nomes muito ligados ao Bolsonaro também, e o futuro deles estava sendo discutido e já tinha sido decidido pelo comandante antigo que saiu do Exército. E agora vai ter que ser também revisto pelo novo comandante Tomás Paiva, porque são oficiais do Exército que estavam muito ligados ao Bolsonaro. O Adriano, um deles é o Adriano Alves Teperino. O Adriano Teperino, ele estava na ajudância de ordens trabalhando com o Mauro Cid, né? Ele estava com o Cid, e ele é primeiro-tenente, e ele estava designado no Gabinete de Segurança Institucional, puxado pelo gabinete, mas ele tinha sido devolvido para trabalhar junto do comandante do Exército, do antigo comandante que saiu, agora foi demitido, Júlio César de Arruda. E ele estava na equipe do Cid, na prática. Ele era assistente lá na ajudância de ordens, chefiada pelo Mauro Cid. E, além deles, o Mozar Aragão. Mozar Aragão, que também é primeiro-tenente do Exército, também estava cedido ao Gabinete de Segurança Institucional, iria agora, saindo do Palácio, ele fazia parte da assessoria especial do Bolsonaro, é um dos radicais, um dos mais próximos
oficiais do bolsonarismo, e inclusive muito ligado ao irmão dele, o Renato Bolsonaro. Foi inclusive candidato nas eleições, não se elegeu, um candidato do bolsonarismo. Ele estava saindo também do GSI, do Palácio do Planalto, que é onde eles ficam ligados, né, quando vão para lá, para assumir um cargo de confiança no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. E aí ele fica ligado ao Ministério da Defesa. Ou seja, o comandante estava puxando alguns oficiais bolsonaristas, muito ligados ao Bolsonaro, e dando funções para eles, funções ainda com algum prestígio, dentro das Forças Armadas, posições importantes. É claro que o novo comandante vai precisar rever essa situação, e a primeira reunião está marcada para daqui a pouco, logo mais ainda hoje, nesta terça-feira. Seguimos acompanhando. Esse Felipe Frazão, você ouve a coluna dele já nas plataformas de podcast, também na página, né, do YouTube da TV Estadão. Obrigada, Felipe. Obrigado, Carol. Até quinta com uma outra pauta para a gente. É isso aí.